Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como criar uma planilha para criar automaticamente pastas dentro do Windows. Perfeito? Então você vai ver passo a passo como você pode fazer isso em lote. Então se você tiver 10, 100, 200, 300, 400 pastas para serem criadas automaticamente, então ela vai fazer isso para você de uma forma muito simples e muito rápida e você vai aprender como construir essa planilha do zero, tá bom? Antes de mais nada, já vou pedir que você não é inscrito nesse canal, se inscreva, marque o sininho de notificação, deixe seu like se você gostar e deixe seu comentário. Compartilhe para nos ajudar a crescer cada vez mais o canal. Perfeito? Então é isso. Vamos lá. Ok, então vamos agora criar uma planilha para gerar automaticamente pastas dentro do Windows em lote. Então você vai colocar aqui o nome do caminho das pastas que você quer criar, tá? Sempre o caminho completo. A última vai ser a pasta que vai ser criada. Ok? Por exemplo, teste 1 dentro de ctest. Ok? E nessa parte de status é onde nós vamos colocar se a pasta foi criada ou se ela não foi criada. Ok? Então vamos fazer isso. Aqui dentro do nosso Excel nós vamos precisar habilitar a guia desenvolvedor, que nós vamos programar. Então para isso, se não tiver essa guia desenvolvedor aparecendo, você vai clicar em qualquer lugar aqui com o botão direito, personalizar faixa de opções e vai marcar desenvolvedor. Ok? Então ele vai aparecer assim para você, a guia desenvolvedor. Na guia desenvolvedor você tem esse Visual Basic, ou você pode acessar também pelo atalho Alt F11, ok? Então vai fazer assim, perfeito? Ele não vai ter um módulo ainda, tá? Nesse caso aqui ele já tinha, no planilha que eu tinha testado. Então ele vai aparecer assim para você, desse jeito assim, não com esse código. Perfeito? Então vai aparecer assim só essa estrutura aqui. Microsoft Excel Objetos, essa pasta de trabalho e a planilha. Você vai clicar aqui então em Inserir, Módulo, que é onde a gente vai então programar o nosso código. Perfeito? Nessa parte aqui é onde a gente vai colocar então a criação das pastas automaticamente. Ok? O primeiro código que nós vamos fazer é o para criar a pasta. Ok? Então para isso nós vamos fazer o seguinte código. Private sub ls criar pasta. Esse vai ser o procedimento privado, ou seja, vai ser utilizado somente dentro do código, tá? Não pode ser chamado por fora no Excel, que ele vai criar a pasta. Vai ser um procedimento que eu vou chamar a partir de outro que vai fazer o loop para criar então essas pastas, como a gente vai ver. Abre e fecha parênteses e aqui você vai chamar, primeiro, ele vai perguntar nos parâmetros qual é o caminho da pasta que você quer criar, ok? E ele também vai retornar se a pasta foi criada ou se deu algum erro e qual é o erro que aconteceu, ok? Então para isso vai passar by val, ou seja, ele não está sendo passado por referência, mas sim somente como valor, ele vai ser passado e feito o que for aqui dentro, mas ele não vai retornar, não vai alterar o valor dessa variável. Ele pasta as string, ok? Então essa aqui vai ser a variável que vai ter o caminho, esse caminho que nós temos aqui. Ok? Que nós vamos passar para ele para criar a pasta. E o segundo vai ser um by-ref, onde você vai ter str status as string, ok? Que ele vai retornar, vai ser passado então o status que deu na criação dessa pasta, se deu certo ou não. Vou dar um enter, ele já vai colocar automaticamente o int_sub, ok? Ok, então aqui em cima você vai digitar error resume next, ok? Então por que a gente está fazendo isso? Se acontecer um erro, por exemplo, a pasta já existe, o caminho está incorreto, então ele continua o código independente se deu algum erro ou não, tá? Esse erro a gente vai reportar ele, mas a gente não vai tratar ele para não parar o processo de geração, ok? Então para isso nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou colocar um status aqui padrão, que vai ser str status igual a pasta criada. E se esse status se der algum erro, daí eu altero esse status, ok? Se der algum erro, daí eu passo outro status. Senão ele vai ficar como pasta criada, que é o status padrão. Agora é bem fácil para você criar uma pasta dentro do Excel. Basta você fazer isso. Esse comando aqui, ó, mkdir, só, lpasta. O mkdir ele cria um diretório, makedir, make diretório, ok? Então é bem fácil, ele está só perguntando qual é o caminho da pasta. Se eu colocar aqui no Ctrl G aqui, e der um make dir direto, ele vai fazer pra gente sem problema nenhum. Eu vou pegar aqui o caminho, ó. Vou pegar umas aspas duplas, vou colocar aqui, barra, teste 1. Vou dar um enter. Então ele criou aqui a pasta. Percebeu?
É bem rápido, como você pode notar. Ele já criou a pasta ali, perfeito? Então, é esse código aqui que faz a criação da pasta, ok? O resto do código é para que seja operado dentro do Excel para que faça mais coisas, como, por exemplo, criar as pastas em lote. Agora vamos tratar o erro, se der algum erro. If erro, ponto number, maior que 0, então, end if. Então, se o número do erro for maior que 0, eu quero passar para o str status igual a erro.description. Aqui eu estou chamando o erro que deu, se deu algum erro, tá? E estou passando ele para a descrição para dentro desse status, que eu vou utilizar e vou colocar nessa célula que está ao lado aqui, perfeito? E agora nós vamos criar então o loop que vai fazer a chamada então para a criação de cada uma das pastas que eu tiver aqui nessa lista, ok? Alt F11 e aqui nós vamos criar então public sub ls criar pastas, abre e fecha parênteses, dá um enter. Perceba aqui que nós temos uma diferença entre public e private, porque o private vai ser chamado dentro do módulo ou dentro do projeto, e o public vai ser chamado então publicamente, vai ser chamado pelo próprio Excel, ok? Então esse aqui vai ser colocado no botão ou pode ser chamado diretamente dentro do Excel, tá bom? Essa é a diferença entre o public e o private aqui. Vou dar um enter e aqui eu vou colocar din e total linhas as long. Esse aqui vai ser o nosso controle para saber o total de linhas que nós temos lá, quantas linhas nós temos aqui, quantas linhas da pasta, 1, 2, 3, 4, por aí vai, ok? Din e as long vai ser então o nosso controle, em que linha que eu estou. Então quando ele começa o loop, ele vai começar linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, até o total de linhas, que por exemplo seja 13, seja 14, então ele vai 1, 2, 3, 4, e esse i vai sendo incrementado. Agora nós temos então ainda a din str status. Eu vou colocar, eu costumo colocar com o mesmo nome que eu tenho aqui, ó, porque esse variável vai receber esse parâmetro, vai ser passado para ele e vai receber ele também, tá bom? Então para ficar igual, eu coloco mesmo ali para ficar mais fácil e inteligível dentro do código. Vou fazer aqui então, para pegar o total de linhas, agora eu preciso saber qual é o total de linhas que eu tenho aqui, Alt F11, e a primeira coisa que eu vou fazer é mudar aqui, ó, como está com planilha 1 aqui dentro e ali fora, está como criar pastas, perceba, criar pastas, mas o cliente, o usuário, pode vir aqui e mudar para o que ele quiser, certo? Então, para eu não referenciar esse nome que está aqui, eu referencio o nome que está aqui, ó, planilha 1. Eu vou mudar ele para criar pastas. Vou dar um enter, tá? Então ficou assim, ó, criar pastas, tá? Só para ficar parecido o nome, mas não pode ter espaço, não pode ter nada. Mudei a propriedade name, tá bom? Se você já viu outros vídeos, viu que eu já recomendo isso há algum tempo. Então aqui você vai fazer o seguinte, i total tal linhas vai ser igual a ls espaço, aliás, igual a criar pastas, ponto cells, abre parênteses, criar pastas, ponto house, ponto count, vírgula 2, fecha parênteses, ponto end, abre parênteses, xl up, fecha parênteses, ponto how. Então o que esse código faz? Ele vai lá na planilha criar pastas, verifica lá nas células, ver qual é a última, perfeito? Então ele vai lá e olha, house count, vírgula 2, ou seja, quantas linhas eu tenho naquela coluna, na coluna 2, coluna B no caso, e ele vai lá, dá um end xl up how. Então o que ele faz? Alt F11, ele vem na última linha que eu tenho aqui, faz assim, seta para baixo, seta para cima, para ele saber aqui qual é a última, tá? XL up how. Então ele vem na última linha dessa coluna e faz Ctrl seta para cima, para você saber qual é o número da última linha, independente se eu tenho um branco aqui no meio, ok? Alt F11, tá? Então esse código faz isso, ele pega o último número da linha, perfeito? É um código muito utilizado para fazer loop, perfeito? Então esse loop aqui pode ser utilizado, inclusive esse código, esse loop, que é um loop simples, exemplo de loop simples, você pode utilizar em vários projetos, com a mesma ideia. I igual a 9, por quê? Ele começa aqui na linha 9, correto? Começa na linha 9. Então o i, o nosso controle, vai começar na linha 9. 9, 10, 11, 12, por aí vai. Alt F11. E agora a gente vai fazer o nosso loop. Aqui você vai fazer o seguinte. While i, enquanto o i for menor ou igual
que i total linhas, ou seja, enquanto for esse i9, nossa variável incremental, for menor ou igual que o número total de linhas, então eu vou fazer alguma coisa. End, e esse end ele fecha então o nosso loop, perfeito? Então ele vai fazer alguma coisa aqui dentro, tudo que vier aqui dentro ele vai fazer. Aqui nós vamos fazer então a chamada para nossa criar pasta lá em cima. Nós vamos chamar ela passando assim esses parâmetros. ls criar pastas, criar pasta, abre parênteses, e aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui criar pasta e criar pastas, né? Eu mandei um criar pasta e um criar pastas, tá? Não confunda os dois, tá? Eu estou chamando agora o criar pasta, ok? Criar pasta. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Criar pastas, ponto, range, que é o nome da nossa planilha ali, tá? Da nossa planilha criar pastas. Onde eu vou passar então? Alt F11. Aqui eu quero pegar então essa linha. Então eu vou passar B e o número da linha que eu tenho ali. Alt F11, abre parênteses, B, fecha aspas duplas, E comercial, I, para dizer qual é o número da linha que eu estou naquele ponto ali. Fecha parênteses, ponto value, vírgula, e agora eu estou passando o segundo parâmetro. Então esse aqui eu estou passando o primeiro parâmetro, que seria o caminho da pasta que eu estou criando, ok? L pasta ali, ok? E o segundo parâmetro vai ser o status, str status, que vai ser a nossa variável que está sendo passada para lá em branco, e ela vai retornar então com o status de pasta criada ou com um erro, ok? Vou dar um Enter, e aqui eu vou fazer criar pastas. Agora eu vou passar o retorno que nós tivemos aqui do nosso status, eu vou preencher nessa coluna status aqui, ok? Colocando se deu certo ou não. Alt F11, criar pastas, ponto, range, abre e fecha parênteses, então eu vou passar para C, e comercial I, ponto value, vai ser igual então str status, perfeito? Que a gente acabou de receber dali, ok? E por fim nós temos o incremental, então, I igual a I mais 1, para que ele possa então fazer o seguinte. I vai receber 9, deve passar uma vez 10, 11, 12, 13 e por aí vai, até que ele seja igual, maior ou igual ao total de linhas. Quando ele for maior, ele cai fora e daí termina o processo, tá bom? Message box, abre parênteses, processo concluído. Então isso aqui é só uma mensagem para o usuário, para dizer para ele, né, para o cliente, para dizer para ele que concluiu o processo, ok? Concluiu o processo, então ele passou por todas as linhas e criou as pastas. Perfeito? Vamos testar então. Vou dar um Alt F11 aqui. Nós podemos já criar um botãozinho, tá? Você pode criar um botão, pode criar uma form, tanto faz, tá bom? Vou criar uma formzinha aqui. Ok? Vou criar uma formzinha aqui. Nessa forma eu vou colocar criar pastas, ok? Criar pastas, centralizar aqui bonitinho, deixar aqui mesmo. Botão direito, atribuir macro, e nesse atribuir macro você vai selecionar aquela pasta que você criou, criar pastas. Se tiver várias abertas ou personal aberto em programação, você pode vir aqui, ó, essa pasta de trabalho, ele vai aparecer somente assim para você. Marquei ele aqui, aliás, criar pastas, vou dar um OK. E agora, quando eu clicar no botão, perceba, dá um Alt F11, que eu marquei aqui, criei um break, tá? Criei um break nele para ele parar por aqui, para que eu possa acompanhar o processo. Alt F11, vou clicar nele aqui então, criar pastas, tá? str status, ele deu aqui que é incompatível, porque ele está como long e aqui ele está como string, então eu vou dar um parar no processo aqui. E aqui eu vou mudar para string. O debugger serve para exatamente isso, para você achar os erros, tá bom? Então essa variável tem que ser igual ao que eu estou passando aqui no parâmetro, ok? Alt F11, vamos de novo que agora deve ir. Criar pastas, ok? Então ele vai pegar o número da linha que nós estamos fazendo ali. Total de linhas 12, vamos ver se está certo. Então ele pegou o número da última linha corretamente aqui, perfeito? Vamos voltar aqui. E agora ele vai pegar, começando de 9 até a linha 12, 9 até 12, vai começar. Então, no criar pastas, estou dando tudo F8 aqui para ir passando, tá?
O F8 ele vai entrar então nesse processo aqui. Daí o F8 ele vai passar o status, pasta criada. Makedir, ele vai criar então a pasta se ela não existir aqui. Ok? Vamos ver se deu certo. Vou deixar assim. Acho que não vai dar para ver assim. No F8, vamos ver se ela fez. Criou a pasta 3, ok. O número do erro não existe, tá? Vou dar Ctrl G aqui, ó. Interrogação. Perceba que retornou 0, ou seja, então não tem erro. Vou passar. F8 ele passou então o criar pastas, vai receber esse status de pasta criada. Alt F11, então tá ali, pasta criada, deu certo. Alt F11, ele vai passar para a próxima pasta. Próxima pasta, F8, então ele vai vir aqui, pasta criada, o número da pasta é A4, vamos ver se deu certo, opa, ver se deu certo, ok, 4, não deu erro, passou para a próxima, tá? Agora ele vai passar a próxima de novo, pasta vai ser A5, criou, não deu erro, ok, mais uma vez, e agora ele deve dar um erro, porque essa pasta já existe, que é a pasta 1. Se a gente for olhar aqui, ó, teste 1 já existe, ok? Então ele vai pegar erro.description e vai passar lá, ok? Se a gente pegar o número do erro aqui, ó, 75. O erro description, erro de acesso a caminho arquivo, ok, tá bom? Não é muito específico, mas já dá para entender. Na F8, end sub e por aí vai. Então agora ele deve concluir já, deve ser o último. Ó, o I vai receber 12, vai receber 13 agora, ok? 13 é menor ou igual que 12? Não, ele é maior. Então ele vai cair fora do processo, ele vai fazer o teste agora e vai fazer aqui, mensagem box, processo concluído. Processo concluído. Então F8 ali e terminou, ok? Então tá aqui, ó, o erro de acesso ao caminho ficou dessa forma, tá? A formatação, se você tiver um interesse, foi feito dessa forma aqui, ó, página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. E aqui na formatação condicional eu coloquei o seguinte, editar regra e C9, que é essa célula primeira inicial ali, eu travei somente a coluna, eu coloquei se for diferente de branco e se C9 for diferente então de pasta criada, que é o padrão dele, então coloque esse fundo aqui de preenchimento, rosa, e a cor ali vermelho mais escuro, ok? Um bordô, ok? Perfeito? Então isso foi aplicado a todas as nossas células aqui, ok? E ele vai mudando de acordo com a linha, por isso que eu travei apenas a coluna e não a linha. Perfeito? Então é isso. Ok, então nesse vídeo você aprendeu como você consegue gerar automaticamente pastas do Windows diretamente do Excel, em lote, independente da quantidade. Legal? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, isso nos ajuda demais, compartilhe, comente, tá bom? E se você quiser aprender muito mais Excel, se quiser aprender a programar dentro do Excel, como nós fizemos nessa videoaula, então conheça o nosso método Domínio Excel. Ele ensina desde o Excel básico, desde o nada do Excel, do zero do Excel, até a programação. Nele você tem 3 cursos, Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA. São mais de 40 horas de vídeo, esse acesso é vitalício e ele ainda deve crescer, nós vamos criar então novos conteúdos logo, que vão aumentar ainda mais esses números. Legal? Fora os bônus que você recebe também. Então conheça, clica no link aqui embaixo, você vai gostar, tenho certeza. Além disso, você tem 30 dias de garantia contra qualquer coisa, não gostei do curso. Não tem importância, tem 30 dias de garantia total, tá bom? É só entrar em contato, sem pergunta nenhuma, a gente cancela para você. Mas eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.